Aleluia, fica de pé no teu lugar e adore este Deus mais um pouco, porque Ele merece. Levanta as tuas mãos e aplauda o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele merece, porque Ele é Deus. Se você pode, levanta a tua mão e adora este Deus. Começa a falar palavras que engrandecem o nome dEle, porque Ele é grande. Começa a falar palavras que engrandecem o poder dEle na nossa vida, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele já está fazendo aqui nesta hora, na minha vida, mas também na sua vida, em nome de Jesus. Creia que Deus está trabalhando, Ele trabalha em nosso favor. Deus não para, Deus não para, Deus não para, Deus não cansa, Deus não para e não cansa. Ele estende as mãos agora, inclina os ouvidos em nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem algum adorador aqui? Dá um sinal para Deus te ver. Aleluia, aleluia. Oh, igreja do Senhor, como é bom estar aqui, congregando, adorando o Senhor, juntos no corpo de Cristo, amém? Pega a sua Bíblia em nome de Jesus, pega aí a palavra de Deus, e abra ela em 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Hoje nós começamos pela manhã a série Prosseguindo para o Alvo. Uma série, hoje o pastor Tiago ministrou pela manhã sobre as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, aonde em cada palavra nós podíamos sentir a presença de Deus, e eu creio que agora à noite não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que esteve de manhã está aqui também esta noite, em nome de Jesus. E durante todo este mês, nós vamos ouvir palavras que vão sair do coração de Deus, e Deus vai usar muita gente aqui, muito homem e mulher de Deus, para que possa nos impactar e nos fazer homens e mulheres melhores para o reino dele, em nome de Jesus, amém? Vamos ler? 1 Samuel capítulo 15, versículo 16. Eu não vou ler o capítulo todo, depois você pode ler na sua casa, mas o título aqui diz: o Senhor rejeita Saul como rei. 15:16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. E respondeu Saul: diz-me. Samuel disse: embora o pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? O Senhor o ungiu rei sobre Israel, e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente o povo ímpio. O que Deus pediu? Ou ordenou, na verdade, ele não pediu, ele ordenou: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Ele faz uma pergunta. Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que trouxe e me designou. Trouxe Agag, o rei, aos amalequitas, mas
exterminei os amalequitas. 21, os soldados tornaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. Diga para alguém que está ao seu lado aí, prega para ele e para ela, fala: a obediência é melhor do que sacrifício. Agora vira do outro lado e fala a mesma coisa, prega aí para ele e para ela: a obediência e ele continua: e a submissão é forte, é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, arrogância, a qual, como o mal da idolatria, assim você rejeitou a palavra do Senhor, e ele o rejeitou como rei. Assenta no seu lugar, deixa a Bíblia ao lado, em nome de Jesus. Prosseguindo para o alvo. Quantos nessa noite aqui têm alvos? Muita gente, muita gente. Alvos pessoais, alvos conjugais, alvos particulares, financeiros e alvos espirituais. A Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. E nós estamos prosseguindo ao encontro dele. Nesta série, hoje o tema, dentro do tema prosseguindo ao alvo, o alvo na obediência a Deus. Quantos têm obedecido a Deus aqui? Só você que tem obedecido a Deus. Você que não levantou, você está desobediente? Misericórdia, meu irmão. Muitos têm desobedecido a Deus. Olha o exemplo de um rei desobedecendo aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Como nesse tempo Deus ainda continua ordenando para nós, como filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tem nos ordenado algumas coisas. Será que nós temos sido obedientes àquilo que Deus tem nos ordenado? Será que nós temos feito a vontade de Deus na sua plenitude? Porque obedecer a Deus, eu quero te dizer aqui nesta noite, uma palavra bem forte. Obedecer a Deus é confronto. Obedecer a Deus é algo que tem que partir de dentro de nós. Nós temos que decidir verdadeiramente e lutar conosco mesmo, porque tem coisas e situações que nós não queremos fazer. Existem situações que Deus nos pede que nós não queremos fazer. Mas lembre-se de algo. Deus nunca vai pedir para um homem e para uma mulher algo, primeiro, que ele não consegue fazer, e se ele não conseguir, Deus vai o ajudar. Mas melhor ainda, Deus nunca vai nos pedir algo para nos prejudicar. Mas pelo contrário, sempre que Deus nos pede algo, irmã Nivanda, é para nos exaltar, é para nosso crescimento. Daqui a pouco eu falo nisso. É para o nosso crescimento.
A obediência é o tema central da palavra de Deus. Você que é uma pessoa inteligente, sábia, diz: eu sou eu. Bonita, próspera. Diga: sou eu. Sou eu. Que manuseia a palavra de Deus, que procura entender da palavra de Deus. Você vai ver que esta palavra, o nosso livro, nossa regra de fé, nosso manual, ele é totalmente baseado em obediência. Em todo tempo, Deus está nos ensinando, nos pedindo algo e nos ensinando a obedecê-lo, a cumprir aquilo que Ele pede. Em todo tempo, Deus tem feito isso. Em todo tempo. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Quantos amam a Deus? Está guardando os mandamentos? Esse me ama. Moisés, ele liderou o povo de Israel para fora do Egito. Por que ele fez isso? Porque Deus pediu, Deus o elegeu, Deus o chamou, o ordenou, e pediu para ele, deu uma missão para ele. Deus também tem missão para você. Deus também tem algo que Ele quer que você faça. Talvez Deus já falou com você. Se Ele não falou, Ele está falando agora. É Ele que está falando agora. Deus tem algo que Ele quer que você faça para o reino dEle. E será que eu estou disposto a fazer, a obedecer aquilo que Deus tem me pedido? Será que eu quero quebrar o meu orgulho? Eu quero quebrar a minha vontade para agradar a vontade de Deus? Será que eu estou disposto a isso? Aí sempre vem, os questionamentos: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Quem nunca falou? Quem nunca pensou isso? Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele nos garante que nós conseguimos, que nós podemos e nós conseguimos, porque Deus está conosco, Deus vai adiante de nós. Pode aplaudir, porque é verdade, é verdade. O rei não quis obedecer. Talvez ele pensou: eu sou rei, eu sou a maior autoridade. Deus pediu para fazer, mas eu vou fazer só até aqui. Essa outra parte eu não vou fazer. Mesmo Saul sendo rei, a palavra diz que Deus o rejeitou. Se Deus rejeita um rei por causa de desobediência, quanto mais eu e você, se formos desobedientes a Deus, se não atendermos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para que nós possamos executar, amada igreja. Prestemos atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração, tem falado na boca de homens e mulheres aqui sobre o altar, para que nós possamos entender, não somente entender, mas também fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem nos pedido, para que possamos prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. Você diz, levantou a mão, que você tem alvo. Deus também tem alvos para nós, para o seu reino. Você pode fazer, você pode conquistar os seus alvos. Deus agrada, mas e os alvos que Deus tem para nós? Nós também precisamos executar. Precisamos nos atentar para isso. A obediência a Deus, ela não tem nada a ver. Escuta, abra os teus ouvidos espirituais.
A obediência a Deus não tem nada a ver com o meu currículo. Nada. A obediência a Deus, ela não tem nada a ver com o que eu sei, com o meu conhecimento, ela não tem nada a ver. Ah, mas eu tenho, amém. Ah, mas eu sou, glória a Deus. Ah, mas eu fiz, bom, mas não tem nada a ver. Não é missionário? Tem nada a ver. A obediência a Deus, ela tem a ver com uma palavra. Grava ela no seu espírito. Quando eu levanto a minha mão e digo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí Deus entra. Deus não é esse, é essa. É essa que eu vou usar. Deus não olha o meu currículo. Deus não, peraí, pós-graduação na Harvard. Tem isso? Tem faculdade Harvard. Não, ele tem mestrado, ele tem, não. Deus, Ele está olhando se eu levanto a minha mão e digo: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Quantos nesta noite pode erguer a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Diga: Senhor, me dá um coração obediente, me dá um coração obediente. Pastor Tiago pregou hoje, falou uma parte da pregação sobre Abraão. Não foi, pastor? E a hora que ele estava pregando, eu estava prestando atenção, porque Deus estava falando comigo. E ele falou na palavra de Deus que quando Deus chamou ele para sacrificar o seu filho, ele não reclamou. Ele não murmurou. E Deus falando comigo. Olha o que Deus falou comigo. Eu gosto de Deus porque Deus é rico em detalhe. Ele levou o filho dele. Como que o filho dele chamava? Ele levou Isaac. Chegou lá no lugar. Isaac perguntou para ele uma coisa. O que Isaac perguntou para ele? Não, fala forte. Foi aí que Deus falou comigo. Muitas vezes nós não fazemos igual Abraão, fazemos igual Isaac, queremos questionar Deus. Deus, cadê? O Senhor me chamou, pediu para me fazer, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Isaac perguntou, ele era inocente, ele não sabia, mas muitas vezes nós estamos fazendo igual Isaac. Temos que fazer igual Abraão, ir e falar: Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro. Porque Ele que te chamou. Ele que te ordenou. Não temas. Naquilo que Deus te chamou e te ordenou, vai e faz. Não temas. Porque Deus é contigo. Você pode pregar para quem está ao seu lado. Fala: Deus é contigo. Fala: não temas. Não temas, porque Ele é contigo. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Daqui a pouco nós vamos ter no final do culto um batismo. O batismo é sinal de obediência, mano. A obediência, ela traz uma série de benefícios para a nossa vida. Obediência traz crescimento. Obediência traz amadurecimento. E obediência também traz salvação. Porque quem obedece esta palavra em Marcos 16:16, quem crê e for batizado, o que é que a palavra de Deus diz que vai ser? Vai ser salvo. Obediência traz salvação. Tem muitas pessoas que vêm na igreja uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, mas não querem obedecer Marcos 16:16. E essa palavra diz que quem não obedece Marcos 16:16 não ganha salvação. Não ganha salvação.
mas eu não consigo, eu não posso. Não podemos ousar em dizer que não conseguimos, ou que não podemos, porque o maior exemplo que andou neste mundo e pisou nesta terra, ele diz que nós conseguimos. Ele disse que nós podemos. O nosso maior exemplo em obediência é Jesus. É Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 11. Diz assim: sendo encontrado em figura humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. No começo eu disse que obediência, ela traz exaltação também. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus nos exalta, diz a palavra. Aquele que se humilhar, não, mas pastor, mas mais humilhado do que, eles me humilham no ônibus, eles me humilham no serviço, me humilham na escola, me humilham no meu trabalho. Não, não é isso que eu estou falando não, meu irmão. Nós não nascemos para ser humilhados. Se você está sendo humilhado e está com a cabeça baixa, está errado. Se você está certo, não aceita humilhação. Se posiciona como um homem e uma mulher de Deus. Não é brigar, bater, quebrar tudo, não. É se posicionar. Não é você ser humilhado. A palavra de Deus está dizendo para eu me humilhar. Não é os outros me humilhar. Jesus se humilhou. Você sabe o que é se humilhar? É eu pegar a minha vontade. Eu pegar a minha vontade e fazer assim com ela. É a minha vontade. Eu não quero. Você acha que Jesus, ele queria, ele se humilhou, ele para cumprir, para obedecer, ele se humilhou, para que eu e você hoje pudéssemos ser exaltados, para a glória dEle, E nós precisamos também nos humilhar, debaixo da potente mão de Deus, na vontade que Deus tem para a nossa vida. Quando eu me humilho, eu mesmo me humilho, eu começo a entender o que é obediência a Deus. Obedecer a Deus, eu anotei aqui, é ouvir. Diga ouvir. Quando eu obedeço, eu ouço. Você tem ouvido aí? Bota a mão neles aí. Fala: Senhor, me ajuda a te ouvir. Obedecer é ouvir. Mas vai mais além. Obedecer é fazer. Diga: obedecer é fazer. Prega para quem está ao seu lado: obedecer é fazer. Fala: você está fazendo? Estende as suas mãos aí. Quem pode estender as mãos? Fala assim: Senhor, a partir de hoje, faz assim, ó, eu vou fazer. Fala: eu vou fazer. Eu estou te ouvindo. Pode continuar. Eu vou fazer. Fala: Senhor, eu vou fazer. Pode mandar. Eu vou fazer. 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 Eu vou te ouvir, Senhor, mas eu também vou fazer. Ouça o que Deus está falando nesta noite, igreja. Sejamos obedientes a Deus. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos colocar em lugares mais altos, para a glória dEle, mas precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus.
ouvir, fazer. Precisamos também orar, ser mais de oração. Esses dias Deus estava me levantando umas horas meio, sabe aquelas melhores horas do sono? Diz que tem um estudo, né? Eu estava lendo mais ou menos, que tem um período da madrugada que o sono é melhor. O sono, você dormir pouquinho nessa hora, você revigora. Esses que dormem até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, esse sono, ele parece que quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Aquele período da madrugada, aquele mais gostoso, que mais é esse que Deus estava me levantando. Talvez Deus tenha falado com você nas madrugadas, tenha te levantado. Talvez você acorde aquela vontade de ir ao banheiro, aquela sede. Gente, mas que sede de madrugada? Eu nunca vi falar isso, eu não comi carne seca. Aquela sede, aquela vontade de ir ao banheiro, Deus você levanta, apalpando, lá em casa é muito escuro. Aí você levanta, bate o pé numa coisa. Para que eu estou levantando essa hora? É Deus te chamando para orar, meu irmão. Às vezes está corrido no dia a dia, e você não tem conseguido administrar o tempo. Aí Deus te chama na madrugada, nas horas mais gostosas de dormir. Obediência também é ouvir a Deus nas madrugadas e levantar. Não levanta, amado, de madrugada. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, você ainda está dormindo, mas não levanta, olha para cima, olha para um lado, bebe água, faz alguma coisa e volta para deitar. Não faz isso não. Dobra os teus joelhos pelo menos 2 minutos e ora a Deus, agradece a Deus, fala alguma coisa para Deus. Pega um óleo ungido aqui, ó, e unge, vai lá, unge os seus filhos na madrugada, unge a cama, unge os quartos, unge a cozinha. Você gasta 1 minuto para ungir tudo, e volta e dorme, e acorda no outro dia e vai trabalhar, em nome de Jesus. Tem que orar. Quem é obediente ora, quem é obediente lê Bíblia, lê a palavra, medita, separa um período para meditar na palavra. Um pastor que eu estava ouvindo anteontem, ele disse uma frase que eu até anotei ela aqui, ó. Ele diz assim: a oração é o ministério do anonimato. Eu achei isso muito forte. Porque ele dizia, muitos são conhecidos porque cantam, adoram ao Senhor. Muitos são conhecidos porque são pregadores famosos de unção e de autoridade. Mas ninguém é conhecido porque tem uma vida de oração aqui na terra, mas é conhecido no céu. A oração é o ministério do anonimato aqui na terra, mas quem é de oração, quem tem uma vida ministerial de oração é conhecido no céu, e é para lá que nós vamos na eternidade. Aqui é só passagem, aqui tudo é passageiro. Muitos agem aqui na terra, amados, como se nós merecêssemos algo. Nós não merecemos, amados. É porque Deus é misericordioso conosco. Deus é misericordioso na sua infinita misericórdia e bondade. Ele é o Pai das misericórdias. Aqui na terra, se trabalha por um termo que está sendo muito usado, meritocracia. Até enrola a língua. Meritocracia. Você já viu esse termo? Meritocracia, por mérito. Eu trabalhei, eu ganhei. Eu estudei,
eu formei, eu fiz, eu mereço. No reino espiritual não é assim que funciona. No reino espiritual não tem meritocracia, tem graça. O reino espiritual é graça. Eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço, mas Deus me concede. Eu não mereço, mas Deus me coloca. Eu não mereço, mas Deus me envia. É graça, é graça. No reino espiritual é graça. E é sob a graça que nós estamos. Isso te alegra? Então obedece. Prega para quem está ao seu lado, bravo. Faz uma cara de bravo para ele. Não, Marisa, você não. O pastor, o Tiago, faz para ela. Fala, obedece. Se eu dou essa deixa para Marisa, aí pronto. Já é brava. Obediência. Josué 1:9. Olha o que diz o Josué 1:9. Não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas. O que mais? Segue. O reino de Deus não trabalha com o que eu mereço. Ele trabalha com esforço, ânimo e coragem. Diga comigo, esforço, ânimo e coragem. Diga esforço, ânimo e coragem. Para quem está ao teu lado, prega. Forte. Do outro lado, para o inferno escutar, para Deus escutar agora. Recebe esforço, ânimo e coragem na sua vida, em nome de Jesus.